Ômega 3 versus vitamina C. Os dois. São os únicos 2 suplementos que são... que têm evidência científica para ajudar na diminuição da inflamação do lipedema. Muito bom. Só tem esses dois. Você o resto é tudo empírico. Que a gente vai fazendo porque tem vai muito fazendo, paciente vai que vendo acaba melhorar. ajudando. Vai fazendo, vai vendo melhorar. Mas esses dois precisa ser feito. O ômega 3 é legal que você não tem que ser em altas doses. Não. Né? Pra você colocar ele, um comprimido só de ômega 3, às vezes não tem 1.500 ali, MCG, não dá. Não dá. Tem que Mas fazer... eu tomo muito ômega 3. É isso, tem que tomar muito. Tomo bastante. Tem que 3 fazer de manhã, às vezes 2 de tarde. É isso, essa em alta quantidade. porque Vou lembrando e vou tomando. Essa dose é anti-inflamatória também, né? Que é o que a gente quer. E tá muito também dentro da dieta mediterrânea que você falou. Exatamente. Mas é necessário... Uma coisa é alimentar, né? Então, a dieta tem os seus componentes que são alimentares. E outra questão importante é a suplementação. Então, tem os componentes alimentares e tem os componentes suplementares. Por que tem esse termo, suplementar? É porque você não consegue alcançar... Com alimentação. Com alimentação. Então, você precisa suplementar, acrescentar. Muito então, bom. Você acrescenta alguns componentes que vão ajudar nessa Porque tem muita gente que fala isso, mas a minha dieta é ótima, eu sigo o que a minha nutri manda. Ainda bem, né? Mas Ainda bem, tem que ser ótima suplementação. mesmo. Porque também uma coisa que acontece é que se fizer só a suplementação sozinha, com a dieta ruim, é dinheiro jogado fora. Sim. É uma coisa que fica só... É um conjunto, né? Uma urina cara. Ou cocô. Também o cocô. A vitamina C também eu gosto muito de fazer injetável, porque se eu consigo fazer em altas doses e dar esse processo anti-inflamatório também muito bom. Passa pra próxima. O que é? Diosmin e Aines. Olha, isso aqui peguei umas receitas aí com... Pegou lá na palestra, né? O Aines, pra quem não conhece, é anti-inflamatório não esteroidal. Tipo cetoprofeno, nimesulida, que não é muito... Ibuprofeno. Que assim, não é muito interessante a gente ficar tomando. Porque como é uma doença inflamatória, eu já peguei receita de paciente que tinha isso. É porque... A nimesulida eu utilizo pra como voz. você consegue fazer uma analogia... natural, né? Você entende? Então, se ele está inflamado, vamos desinflamar. Faz um anti-inflamatório. Só que... E não é assim que desinflama paciente portador de doença crônica. Pelo contrário, a exposição a medicações como Aines e diuréticos, você pode inflamar mais ainda a pessoa. Mas lipedema não tem tendência a fazer mais a retenção? Aí a gente usa na dose. A gente pode usar diurético, mas é um uso racional. Sim, você não pode usar diurético para tratar o lipedema. Você não vai tratar lipedema com diurético. Mas você pode utilizar se a paciente está muito edemaciada, está com desconforto físico, está com desconforto para caminhar, dando sobrecarga em articulação. Chegou de uma viagem muito longa. Sim. Exatamente. Aí você vai fazer aquilo pontual. E o Diosmin, né, que é uma medicação, esse é o nome fantasia, tem outras medicações que tem esse papel de dar mais... digamos assim, mais força para o retorno venoso. Aquela coisa da drenagem linfática, né? Da drenagem linfática. Então, essa medicação, ela faz como se fosse... Gente, eu tô falando em termos gerais, tá? Isso. Mas é para melhorar esse retorno venoso. Vascular. Essa coisa como você faz com a meia. Faço com a meia, faço com a drenagem linfática, faço com a medicação... Isso são estratégias e ferramentas que a gente utiliza, tudo com o mesmo propósito, que é melhorar o retorno desse sangue, que fica todo ali acumulado na parte inferior do corpo. E na paciente com lipedema, tem muita dificuldade de voltar para o coração. Tem mais lipedema na América Latina ou isso é mito? É porque a gente é mais miscigenado. Ah, sim. Então, a gente tem estatisticamente, tem um maior número de... Em alguns países, tem 1 para cada 10 mulheres. A gente tem 2 para cada 10 mulheres. Eu vi uma coisa que na Europa chega a quase 35% das mulheres. Eu achei de 0,6% a 35%. É muito variável muito essa grande. estatística, gente. Mas e também é muito subdiagnosticado, né? É verdade. Tem muito ainda... Agora que vai começar. Agora que vai começar. Gente, deu um boom de artigo científico, assim, que você vê a partir de 2000... A partir do momento que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como doença, se você olhar lá a estatística do número de artigos científicos que caía sobre lipedema, tipo 35... Agora sai 500, agora 600, já está em mais de 2.000 artigos sobre lipedema. Porque a gente tá tentando, né? A gente tá fazendo. Fazer o melhor. E, gente, a gente como portadora, vamos ser bem realistas aqui com vocês, tá? Eu tenho
todas as informações que vocês... Toda é muita coisa, né? Mas eu tenho bastante informação sobre lipedema. Eu estudo isso diariamente. Eu dou aula sobre isso, eu dou curso sobre isso. E mesmo assim, é muito difícil manejar o meu próprio lipedema. E eu já sabendo o diagnóstico. Antes, quando eu não sabia o diagnóstico, na gravidez do Arthur, por exemplo, eu ganhei 22 quilos. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada comigo. Eu ganho muito peso na gravidez e muda muito o meu corpo. A gente não sabe o que é. Meu filho tem 20 anos, então eu não fazia ideia que eu tinha lipedema. Mas eu já intuitivamente, quando eu engravidei da segunda, eu tive um abortamento espontâneo também. Antes da Ana, tive. E eu conheço essa dor. Não curetagem, tudo isso, mas também acreditei que eu queria ter mais uma filha e ela é nosso milagre. Coisa linda. Nosso bebê de promessa também. E Deus falou que ia ser uma menina. Olha. E ela tem essa potência mesmo de promessa, todos dois, né? Mas, enfim. E aí, na gravidez da Ana, eu já estava muito esperta, assim, para isso. Falei, gente, acontece alguma coisa com o meu corpo, com esses hormônios da gravidez. Com a minha mente, eu ficava mais lenta para pensar. Olha a inflamação aí. Aí eu falava, muito esquisito, eu não posso comer qualquer coisa que eu quiser, não. Eu vou, e eu já nutricionista, né? E ali, porque eu só fiz medicina depois que eu já tinha os dois. Então, as 2 gestações eu já tinha noção da nutrição, mas não imaginava que era doença nesse sentido. E aí, agora, eu tô numa transição menopausal. Opa, com chegamos lá. Uma imigração associada. Então, eu me mudei, que é um estresse ambiental gigante, mudei para um país com uma cultura completamente diferente em período de transição menopausal. Então, juntou a questão hormonal, ambiental, emocional, e aí você sabe que o espiritual, que ela vai e vem da IPAM. Ela vai e volta da IPAM. Assiste culto online, amiga, morrendo de saudade. Bota o próximo, que tem a ver com o que ela falou. Ó, gestrinona e testosterona. Que também tem essa coisa. Queremos saber. Exato. O que é melhor pro lipedema? A gente tem que fazer uma reposição hormonal também, tanto nessa pré-menopausa, quanto uma paciente já menopausada? A gente pode falar do que tem nas diretrizes, tá? Os estudos estão avançando, mas ainda não tem uma diretriz apontando que tem que ser feito gestrinona ou testosterona para a paciente por conta de lipedema. Tá? Então, isso é posto. Isso é importante a gente dizer. Se você não estiver fazendo gestrinona para sua paciente ou testosterona porque ela tem lipedema, não é uma má prática médica. Porque não tem diretriz. Mas o que você avalia em termos clínicos da sua paciente é que vai determinar a sua conduta. Depende do médico. E depende do que ele entender também que vai ser bom para aquela paciente naquele momento. Porque a gente pensa a gestrinona como a reposição hormonal de um modo geral, né? Porque a gestrinona, atesta também um pouco, ela diminui o estrogênio. Então, eu consigo, como o lipedema é de caráter aumento de estrogênio dependente, eu diminuo um pouco. Teoricamente, eu tendo a diminuir um pouco essa inflamação ali do tecido. É uma linha de pesquisa, né? Já tem bastante coisa saindo em relação a isso. Mas a gente ainda não tem isso como diretriz. Porque para produzir ciência, gente... Tem que ter tempo. Exatamente. A gente precisa de processo. É uma coisa processual. Então, a gente vai fazendo de acordo com o seu critério clínico, que é soberano, né? Você não precisa ser um seguidor absoluto de diretriz. Você só precisa saber o que você está fazendo com consciência do que você está fazendo. Sim. Tá? Porque muitas mulheres também têm junto uma baixa libido. Exatamente. Tem um mioma associado, tem que a gestrinona é o tratamento. específicas. Não é demônio, é hormônio. É hormônio. Essa também é a minha frase. Eu amo essa frase. Às vezes a pessoa acha que é demônio. Não é só uma questão de... E nessa questão de transição menopausal, gente, é fazer exame, dosar, tem que entender como é que estão seus hormônios, como é que está transicionando isso. E sim, se tiver indicação e tiver acompanhamento médico, fazer a sua reposição hormonal para que a gente fique o quê, amiga? Olha, plena. Tira esse tweet. Muito bom. Vamos pro próximo. Resveratrol e N-acetilcisteína, que é o famoso NAC. Cara, eu adoro o resveratrol para o tratamento do lipedema. Ele é um ótimo anti-inflamatório também e ajuda muito no colesterol. Eu gosto bastante. E o NAC também é um ótimo anti-inflamatório também aí, que ajuda nessa questão também. Então fica... Eu tô achando que eu vou fazer uma nova consulta com o doutor Iago pra ele mudar. Não vem não, que eu já botei isso aí pra Já botou. Porque ele trabalha com essas terapias injetáveis. Já tem lá. Tá no meu potinho? Também tem oral. A gente consegue fazer também resveratrol, NAC, oral. NAC a gente às vezes bota em altas doses. Então o resveratrol é o que eu tomo na injeção.
Acho que você faz. O NAC você faz no soro. No soro. Também tem oral. Sabe o que é o NAC, gente? Sabe a acetilcisteína, o que a gente... Flumucil. Mentira! Flumucil é o NAC. Mas Flumucil pra você expectorar. líquido até da onde não tem. Não, Flumucil é expectorante. Sim, eu usei muito Flumucil. É um ótimo anti-inflamatório expectorante. E mas isso, gente, a gente tá falando de medicamento. Isso é muito importante que a gente fale. Nós estamos aqui apontando para vocês, mas isso não é uma prescrição, não é uma consulta, né? Não vai tomar Flumucil em casa. É muito importante a gente falar que são medicamentos. Todo medicamento tem efeito colateral. Exatamente. Todo medicamento. A gente só tem que fazer, apesar, é o risco-benefício. E vale a pena fazer. Muitas vezes melhora muito a saúde, melhora a qualidade de vida e alguns medicamentos têm proposta curativa. Muito bom. Que legal. Muito bom. Você percebe que é tudo uma coisa anti-inflamatória. Tentar melhorar a inflamação por várias vias. Seja mitocondrial, seja diminuindo o tecido adiposo. A gente está tentando ali diminuir aquela inflamação local. Né, gente? É uma batalha. Vocês estão numa batalha. É uma batalha. O foco de tratamento é sempre diminuir a dor. Diminuir o sintoma da paciente, tá? E emagrecimento se a paciente está acima do peso. Porque lipedema não é sempre associado à obesidade, não, gente. Tem paciente atleta. A última palestra da nossa mesa de lipedema no congresso foi com um médico do esporte sobre atletas com lipedema. E como ele conduz. Porque tem que suplementar um monte de coisa. E ele, nem tudo ele consegue fazer. Piora a inflamação. Se piora a inflamação para um atleta, o que acontece? Piora o desempenho. E aquela pessoa é um profissional do esporte. Você não pode fazer... Exatamente, amiga. Não pode fazer nada que vá prejudicar o desempenho, porque ali tá associada à renda dele. Tem uma série de questões, sustento da família dele, da família dela, né? Que é uma doença essencialmente feminina, né? A gente não falou isso. Tem homens... Já tem alguns relatos, né, de homens com lipedema, mas é muito raro. Muito raro. 90% é a população feminina. Eu tenho um sobrinho que está com suspeita de lipedema e a gente vou fazer uma consulta mais formal com ele. E ele falou, tia, eu estou acompanhando, ele já tem mais de 30 anos, eu estou acompanhando você, eu tenho a impressão que eu tenho lipedema. Mas é uma doença do hormônio feminino? Pois é. Isso não é do estrogênio? Não é associado assim diretamente a uma doença. É uma síndrome hiperestrogênica também. Mas a gente tem que entender que é uma doença da formação do tecido conjuntivo, desse tecido que está debaixo da pele. É a formação daquela arquitetura ali. Lá no ventre da mãe, quando começa a dividir as células. A frase de Tanuri para você. É isso aí. Que te libertou. Me libertou. Tirou uma grande culpa das suas costas. E ele pode ter, né, gerado por uma mãe, pode ter tido contato Não, lá em casa com é todo a mundo misturado.